Olá amigos, sejam bem-vindos à Semana Desafiando Seu Psiquismo, um evento 100% online e 100% gratuito. Nós somos da equipe do projeto Oficinas da Alma. Durante a semana, você vai descobrir o que são personalidades de passado e como eliminar interferências negativas do seu dia a dia, possibilitando o seu autoconhecimento e entendimento das ações e personalidades de passado. E ainda, como elas atuam no psiquismo, gerando grande parte das nossas aflições, como dores, ansiedade, depressão, vícios, crenças limitantes, medos, traumas, dentre outros. Vamos te mostrar um passo a passo para compreender os processos de influenciação de personalidades de passado em nossos pensamentos, sentimentos e modo de agir no dia a dia, e com isso, ter a oportunidade de mudar a maneira de entendermos muitas situações que acontecem em nossas vidas. Como, por exemplo, afinidades com algumas pessoas ao extremo ou então antipatias inexplicáveis, alternâncias de humor em alguma situação específica, crenças limitantes como nada dá certo para mim, isso é bom demais para ser verdade, tem um espírito me atrapalhando, é inveja, olho gordo, problemas como tristeza profunda, raiva, indiferença, mágoas, dentre outros. Serão abordados vários pontos importantes sobre o psiquismo e os erros, que são as várias experiências vividas durante o processo evolutivo, a reencarnação. Além disso, teremos exercícios que vão te ajudar a eliminar maus hábitos e com isso perceber padrões de comportamento. Muitas pessoas, depois de terem experimentado esses passos, apresentaram melhora significativa dos seus padrões de comportamentos e se sentiram bem mais esclarecidas e aliviadas, enxergando um novo mundo de oportunidades. Você pode até estar achando que isso é bom demais para ser verdade. Talvez no seu lugar eu acharia o mesmo. O fato é que nós temos uma história interessante para te contar, mas isso o Godinho vai falar para vocês. Mas o fato é que eu já vivi essa experiência e me libertei de sintomas e dores que pareciam incuráveis. Talvez você saiba disso, pois já coloquei esse assunto em livros e nas nossas mídias sociais, ou talvez não saiba. E está tudo bem, porque vou explicar como foi que tudo aconteceu. Quando eu era criança, pelos 6 anos de idade, eu já tinha lembrança de uma existência passada. Eu me via como adulto participando da vida social numa região da Áustria. Por muito tempo essas memórias me atormentaram e me confundiram o entendimento das coisas. Eu achava que as pessoas não me entendiam e, frequentemente, eu falava de quando eu era grande, ou seja, adulto. Fazia isso, fazia aquilo, participava disso e daquilo. As pessoas riam e eu me sentia ridicularizado por isso. Eram lembranças recorrentes e ninguém sabia me explicar o que acontecia. Mesmo com a ajuda de curandeiros buscada na época, não encontrei a resposta. Mais tarde, fui buscar informações e conhecimentos a respeito das lembranças que eu trazia e encontrei a resposta nas obras espíritas e no estudo dos fenômenos mediúnicos. Por outro lado, havia um sintoma que me acompanhava desde a infância, que era uma tosse persistente que perdurou por 42 anos, até eu buscar tratamento com terapia de vida passada. Antes disso, a tosse se repetia a cada minuto. Durante as sessões, acessei a lembrança de uma vivência passada no período do terror na França do século XVII, onde revi a cena de uma existência em que fora guilhotinado. Depois desse tratamento, cessara por completo a tosse incômoda. Claro que aqui estou simplificando esse processo. Esse é meu testemunho pessoal e parte da minha história. Com os conhecimentos adquiridos durante os mais de 30 anos de pesquisas e atendimentos, pude auxiliar inúmeras pessoas que vivenciavam problemas semelhantes. Aqui temos o testemunho de 2 pessoas que sentiram na prática as mudanças acontecendo em suas vidas. Olá, meu nome é Gabriela e durante muitos anos eu procurei entender um pouco mais sobre mim, sobre as outras pessoas e nunca encontrei nenhum conteúdo satisfatório. Depois que eu fiz o curso Decifrando o Psiquismo do projeto Oficinas da Alma, eu consegui entender muito mais sobre os meus defeitos, sobre os meus erros, sobre os meus vícios e como transformar eles em virtudes. Então, hoje em dia, quando eu dirijo no trânsito, eu não xingo mais, eu não fico brigando com as outras pessoas. Quando acontece algum problema, eu consigo me analisar e descobrir se realmente sou eu que preciso mudar ou se é um problema do outro e por isso não me estressar ou não adianta ficar sofrendo por coisas que não é minha. E a partir do momento que você se conhece, que você desenvolve esse autoconhecimento, você consegue melhorar muitas coisas na sua vida, no seu dia a dia, e realmente fez muita diferença compreender tudo isso.
Todo aquele que busca se conhecer, que busca se entender, eu sugiro que faça esse curso para que possa desenvolver também essa capacidade de melhorar a sua vida e o seu dia a dia. Meu nome é Lúcia, eu sou de Pelotas e agora moro em Lages. Já precisei do atendimento Godinho, fiz, foi ótimo, porque eu era fumante. E depois veio as consequências, problema pulmonar, e tosse, tudo que podia aparecer. Resolvi parar por minha vontade e eu continuei com o pé, porque eu não queria mais fumar e não fumei. E de vez em quando ainda preciso desse atendimento, né? Mas foi tudo muito bem proveitoso para mim e eu aconselho quem precisar procurar ajuda, porque a melhora é muito grande e hoje não me vejo mais fumando e sempre que necessário eu procuro a ajuda do Godinho. É muito gratificante a melhora que a gente tem depois dos atendimentos. Nós vamos repassar a vocês os conhecimentos e experiência que possibilitaram o desenvolvimento de um passo a passo de autoconhecimento e aprimoramento de uma ferramenta simples e acessível. Temos certeza que um projeto como esse, que busca o autoconhecimento e autotransformação, proporcionará a todos uma possibilidade de aliviar suas dores e sofrimentos. Minha jornada de trabalho tem sido direcionada para a busca, a pesquisa, a análise e a compreensão do psiquismo humano, tema que abordo em vários livros, palestras e workshops. E agora, quero dividir tudo isso com você ao longo dessa semana. No início da nossa busca de entendimento do psiquismo, as experiências eram feitas com hipnose e terapia de vida passada. Era a fase da experimentação. Na medida que fomos ganhando confiança nesse trabalho e melhorando o nosso conhecimento da natureza humana, fomos agregando mais informações e melhorando nossas ferramentas de investigação, sempre focados na busca e no entendimento das causas geradoras dos problemas humanos, tanto de ordem física quanto emocional, energética, psíquica e comportamental. Depois de longos anos de experiência com a hipnose e a terapia de vida passada, agregamos mais a técnica de apometria. Eu vou explicar para vocês o que é a terapia de vida passada, a apometria e a hipnose. A hipnose é bem conhecida de todos vocês porque frequentemente é apresentada em shows de televisão. É a indução que o operador faz com a pessoa, levando a rever experiências já vividas ou então a ver o que não existe, por indução do próprio terapeuta. Na terapia de vida passada, é terapeuta e paciente trabalhando juntos. O terapeuta, após ouvir o paciente com seus problemas, o induz a rever memórias de passado, a focalizar e perceber a causa geradora dos seus sintomas e problemas. A grande maioria das pessoas consegue acessar essas memórias de passado como numa espécie de regressão ou uma visualização da causa dos sintomas e dos problemas que lhe afetam. É uma experiência extraordinária e que proporciona grande alívio e resolução de muitos problemas humanos. Já a apometria é uma técnica que é aplicada em centros, casas ou grupos espíritas ou espiritualistas, que é um conjunto de pessoas, sempre em duplas, um operador ou um esclarecedor e um médium, trabalhando então, sintonizando espíritos ou personalidades múltiplas, que são personalidades pertencentes ao psiquismo de uma pessoa, e tratando dessas personalidades os espíritos e dando a elas um encaminhamento. Já na terapia que nós estamos falando mais, porque trabalhamos com ela no nosso dia a dia, que a nossa experiência é mais dilatada, e mais ampla e mais profunda, que é a captação psíquica, opera o terapeuta, o paciente e um sensitivo sintonizador das memórias de passado do paciente. Quando acessamos essas memórias ou personalidades vividas em outro tempo,
Tratamos essas memórias, as esclarecemos, ou as personalidades, as esclarecemos, e após o entendimento e a resolução do problema daquela memória ou daquela personalidade, a personalidade é encaminhada então a instituições do astral, onde continuará seu tratamento. Ou se é a memória, evidentemente, que ela continuará no psiquismo da pessoa, só que com outro entendimento diferenciado das coisas. Mais tarde, deixamos a experimentação com hipnose e, depois de longa experiência com terapia de vidas passadas e apometria, começamos a construir e experimentar o modelo que nós denominamos de captação e alinhamento psíquico, ou captação psíquica. E vendo os resultados rápidos e animadores que essa técnica proporcionava, pensamos em construir um projeto destinado à sua difusão. Então surgiu o projeto Oficinas da Alma. Passamos a aplicar regularmente a técnica e a desenvolvê-la, visando também estimular pesquisas sobre a natureza humana em toda a sua potencialidade. Então, a estrutura psíquica da consciência e dos fenômenos relativos à alma humana passaram a ser objeto de nossos estudos e pesquisas. Nesse ponto, é necessário um esclarecimento sobre a área denominada inconsciente. É dele que procede a maioria dos fenômenos geradores de efeitos que afetam a consciência, os sistemas do corpo e o campo sensorial da pessoa, gerando uma vasta série de distúrbios de variada ordem, como, por exemplo, síndrome do pânico, fibromialgias, cefaleias, enxaquecas e muitos outros. E as interferências do inconsciente sobre a consciência são muito mais frequentes e intensas do que se possa imaginar. Ou seja, o que se chama de inconsciente, na verdade, é uma verdadeira tribuna onde vários participantes interagem, dialogam, discutem, brigam, são as personas. A grande maioria dos nossos pensamentos, atitudes e tendências são guiadas por personas de passado, que de lá interferem e interagem com a nossa consciência e campo sensorial, podendo gerar uma infinidade de problemas. Qualquer um de nós pode observar esse interessante fenômeno quando decidimos elaborar algum projeto no plano da consciência. Iniciamos raciocinando sobre o projeto, mas logo que cessa o raciocínio, nossa consciência é invadida por uma infinidade de pensamentos dos mais variados matizes, procedentes das personalidades múltiplas de passado, e muitos com certo grau de intensidade bastante perturbadora. Identificamos essa interferência ao observar a natureza e os conteúdos dos pensamentos que nos invadem a consciência. Poderíamos explicar de onde veio essa ideia se nem estávamos pensando no assunto. Muitas delas são ordens, outras são ponderações, outras sugestões derrotistas, outras influenciadoras. Importante. E quando esses pensamentos do passado são muito intensos e desarmônicos, acabam gerando problema em nosso organismo físico. Muitas vezes, esses pensamentos invasores trazem memórias e conteúdos traumáticos ou viciosos, além de apegos em condutas incompatíveis com a realidade atual. Podem também trazer traços culturais, pactos diversos, conceitos, preconceitos, tendências, automatismos e uma infinidade de outros conteúdos que podem criar dificuldades no campo da consciência. No caso, citaremos a depressão, o transtorno de ansiedade e dores fantasmas como exemplo disso. Na realidade, são sintomas que afloram do psiquismo em forma de sentimentos e, na maioria dos casos, não tendo razão ou causa física. Então, só o tratamento medicamentoso não surte o efeito desejado, pois atinge os sintomas e não a causa geradora de problemas. Dentre essas memórias perturbadoras, destacamos ainda o sentimento de fracasso, incapacidade, inferioridade, inadequação e tantos outros. Muitas pessoas se apresentam no consultório falando que têm tudo para serem felizes, mas não são. Um sentimento de tristeza ou desencanto que lhes turba a alegria de viver ou de usufruir as dádivas que lhes foram colocadas nas mãos. O processo de afloramento dessas memórias pode deixar a pessoa deprimida, e se caso a pessoa não tratar ou não se livrar desses pensamentos perturbadores, entrará fatalmente em contato com essas memórias do passado, e elas se apossarão da sua consciência, gerando os conhecidos problemas psíquicos resistentes ao tratamento medicamentoso. Nesses casos, os medicamentos podem auxiliar, mas não poderão eliminar as causas que subjazem nas profundezas do inconsciente e podem afetar gravemente o psiquismo. Esse princípio terapêutico está contido no Evangelho no seguinte preceito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, na medida que você conhece a tua própria verdade, você passa a lidar melhor com a sua realidade. Aos poucos, vamos percebendo que nosso grande problema não são as outras pessoas, somos nós mesmos, premidos por nossos conteúdos internos geradores de dificuldade. É do processo evolutivo que nossas memórias e apegos com vícios e condutas negativas cultivados no passado sejam reapresentados nas existências seguintes, para conferir a existência das nossas fragilidades. Se as resistimos e adotamos novas condutas, modificamos nossos karmas e melhoramos nosso projeto de vida, construindo um futuro mais harmônico e mais promissor. Vamos clarear ainda mais esses assuntos. Parte dos conhecimentos sobre personalidades múltiplas não são novos e procedem de diversas fontes de pesquisa, nos proporcionando excelente fundamentação teórica e prática. As pesquisas do psiquismo e das questões da alma já ocorriam desde tempos imemoriais, ganhando força pelos meados do século XVII na França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, nos proporcionando rica fundamentação. Nossa parte na construção da técnica tem sido garimpar esses conhecimentos esparsos, oriundos das diversas fontes, e criar uma técnica experimental que se revelou eficientíssima, por estar fundamentado também nos conhecimentos sobre as existências sucessivas. Por outro lado, pesquisando sobre as maiores religiões do mundo, constatamos que no hinduísmo, há 5.000 anos atrás, já havia o conceito de que o conhecimento liberava o karma, e por karma se entende o resultado das ações praticadas pela pessoa. Então, se em existência passada eu cometi algum erro grave e não tive tempo de resgatá-lo naquela existência, esse resgate fatalmente ocorrerá em outra existência. A filosofia budista recomendava o cultivo de virtudes e o desapego como forma de liberação dos karmas. O desapego das culpas, das mágoas e dos maus hábitos poderia dissolver as memórias traumáticas herdadas em existências pregressas. Também temos os preceitos socráticos incertos na filosofia grega, que pregava o conhece-te a ti mesmo, como forma de resolução de traumas do passado, e o panteão grego, que equivocadamente lhes atribui o entendimento de que os gregos eram politeístas, é representado pelo deus maior, Zeus, ou os Zeus, que dominam o nosso psiquismo e provocam muitos conflitos. Então os nossos eus muitas vezes interferem positivamente em nossas vidas, em outras vezes nos criam seríssimos problemas. Imagine um eu ou persona de passado autoritário ou com grande conhecimento e força mental, podendo interferir na vida atual, modificando a nossa caminhada e propósitos. Aos poucos, essas pessoas vão se apossando do comando da consciência e dominando nossa conduta. Podem provocar grandes estragos e muitas dificuldades. Após a fase da filosofia grega, veio a proposta de Jesus de Nazaré, que recomendava o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evidentemente, ele falava das nossas verdades particulares, que só podem ser acessadas pelo autoconhecimento ou pela autoobservação. Evidentemente, uma boa formação e conhecimentos gerais são importantíssimos, mas o autoconhecimento é muito mais. É ele que te dá o autodomínio e te libera das cargas energéticas do passado e dessas memórias perturbadoras que elas carregam. São elas que muitas vezes levam a pessoa aos vícios, às rebeldias, às condutas desequilibradas e uma gama infinita de doenças e distúrbios. Assim sendo, o autoconhecimento te dá a condição de uma administração mais correta e mais segura da sua vida atual. Você já parou para perceber o quão importante é esse olhar interior? Fazer com que isso possa se tornar um benefício, ampliando profundamente a conquista do conhecimento de si mesmo, facilitando a resolução dos seus problemas de forma simples e prática. Acredito que após as explanações desse vídeo, muita coisa fez sentido para você, e com certeza muitas dúvidas também surgiram, ou talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma, sobre esse ponto de vista. Vamos demonstrar os passos necessários para a realização dessa busca de autotransformação, compreendendo que isso tudo é possível e acessível a você. Mas isso veremos no próximo vídeo, que sairá na quarta-feira com calma e em detalhes,
pois esse vídeo já ficou longo demais. Esperamos que os amigos possam absorver esses conhecimentos práticos que apresentamos. Venha conosco! Deixe sua opinião, sua dúvida e seu comentário aqui abaixo do vídeo. Essa é a sua área de interação conosco. Até quarta, no próximo vídeo.